Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual momento que vocês vão observar e estudar essa aula de hoje. A nossa aula de hoje é de ciências, onde iremos aprender sobre o que é matéria, as transformações da matéria e a combustão. Deixa eu colocar para aqui. Ok. Então, vamos mais para uma aula agora de ciência. Preparei essa aula com o maior prazer, porque sei que todos vocês gostam da disciplina ciência. Então, aí, ó, matéria, as transformações da matéria e a combustão. Esse foi os últimos assuntos de ciências da primeira unidade, tá? Então, bora lá. As propriedades da matéria. Todas as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas têm massa, têm volume, ocupam lugar no espaço, são constituídas de matéria. Tem densidade. Então, as propriedades da matéria podem ser encontradas sólida, líquida e gasosa. A parte sólida aí, nesse exemplo, eu coloquei o cubo do gelo em uma cadeira. A parte líquida, um copo de água, né? A água que é líquida, não um copo, e um lago. E a parte gasosa, o vapor do gás, né? A gente bota a água e o vaporzinho que sai da água, a parte gasosa e a neblina. Quando a gente acorda, às vezes, olha, não vê a parte de fora, né? Da rua da gente lá embaixo. No caso, a minha aqui, na rua 8, descendo, eu nunca vejo quando vou trabalhar, quando a parte gasosa está, os glóbulos de água, né? Está se espalhando. Então, vamos lá. A parte sólida. A gente encontra, bora lá, encontramos a parte sólida do corpo, tem forma e volume sólido. Ele tem forma e volume, o quê? Definidos. Já o líquido, o estado líquido, a matéria tem volumes definidos, mas sua forma vai se variar de acordo com o recipiente que ocupa. O estado líquido está presente sempre pela água da chuva, dos mares, dos rios, das torneiras, das cachoeiras, dos lagos. Já a parte gasosa, a matéria tem forma e volume variados. O estado gasoso está presente no vapor de água encontrado na atmosfera, na água fervente, em uma panela, na fumaça que sai das chaminés e etc. Então vamos lá. Massa. Os corpos têm massa? Sim. Aqui essa figura demonstra que esse rapazinho está pesando 30 quilos. A massa pode ser medida com a balança. À medida que eu me peso, eu estou medindo minha massa corporal. Então, esse menino, né, esse rapazinho, essa criança, não sei como vocês vão defini-lo, mas tem 30 quilos. A massa que tem a maior massa. Tem Faustão e tem um menino que eu dei o nome de Léo. Quem é mais forte? Ou quem é mais pesado? Léo ou Faustão? Claro que vocês vão responder que é Faustão, né? Ele pesa bem mais que o Léo. Volume. Quanto espaço as frutas ocupam na sua geladeira? Colocarmos todos juntos vai mostrar um volume imenso, né? Todo corpo ocupa um lugar no espaço. À medida que o corpo ocupa no espaço, é chamado de volume. Um volume pode ser grande ou pequeno. Se eu colocar uma banana na geladeira, ela está fazendo o volume do tamanho dela. Da laranja, do maracujá, da melancia. Podemos observar que a melancia ela vai ficar no volume maior do que a laranja e do que as outras frutas, porque a melancia é bem maior. Então, qual das frutas tem um maior volume? Já falei agora, né? A melancia. Matérias e suas propriedades. O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. No espaço, Adriana. Vamos lá. Então, tudo que é matéria, ó, que ocupa lugar no espaço, eu tenho aí, ó,
eu tenho um carro, eu tenho um jarro, né, de planta, eu tenho um tijolo, eu tenho um senhor fazendo o quê? Eu tenho a figura de um animal, né, que é o macaco. Então, tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Transformações da matéria. A matéria pode transformar-se continuamente, ou seja, a transformação pode ser física ou química. O vidro, aí tem um vidro, o vidro quebrado não deixa de ser vidro. A taça quebrou, mas o vidro continua sendo vidro. Então, essa é a transformação que pode estar no estado físico. Já na parte química, a areia transformada pelo fogo vira vidro. A transformação dá origem a uma nova substância. Ou seja, a parte química é quando eu pego algo e transformo em outra coisa. Se eu pego o látex que sai da árvore, eu transformo em borracha. Então, a parte química, né? E o estado físico, não. Mesmo ele quebrando, pode ser um prato, um copo, ele quebrando, ele vai continuar sendo vidro. Porque não tem como modificá-lo. Transformações físicas. Dilatação ou contração. O volume de um corpo aumenta ou diminui quando se eleva ou abaixa sua temperatura. Eu tenho um exemplo aí de um termômetro. Existe o termômetro digital, o termômetro analógico. Esse é um analógico. O que acontece quando você está com febre alta e usa o termômetro? Nessa medida aí desse termômetro, onde está a setinha, o mercúrio se dilata e se espalha no termômetro. Depois ele esfria e volta ao normal. O volume do mercúrio varia, mas a substância continua a mesma. Ou seja, quando ele é aquecido, o termômetro, eu coloco em minha axila para aferir a febre, então esse mercúrio ele vai subindo a setinha e vai demonstrando qual a porcentagem de febre que eu estarei. Então, nesse termômetro analógico, né, que é o bem antigo e o mais confiável também, por conta desse mercúrio, ele se dilata. Já a transformação física, né, fragmentação e mudança de estado físico. A fragmentação, quando algo se quebra, ele se torna em fragmentos, partes quebradas. Já a parte da mudança de estado físico, olha aí, no congelador a água vira gelo, mas se aquecemos o gelo, ele vai virar água novamente. A substância é a mesma. Então, fragmentos ele se quebra, né? E a mudança de estado físico ele vai ser a mesma, ele vai voltar para o líquido. Transformações químicas ocorrem quando a matéria se transforma em outras substâncias. O que acontece se você deixar uma faca de ferro na água por minutos? Olha aí, tem a observação de uma faca. O metal oxida, se transforma em ferrugem. Esse tipo de transformação química é chamada de oxidação. Ou seja, se eu pegar até uma própria colher, um garfo, qualquer outro tipo de metal, deixar um bom tempo na água, ele vai enferrujar. Então, essa transformação química é chamada de oxidação. Se o fenômeno modificar a composição da matéria, ou seja, a matéria se transforma de modo a alternar completamente sua composição, deixando de ser o que era para ser algo diferente, dizemos que ocorreu um fenômeno químico. Quando a gente acende um fósforo, a queima de um fósforo é composição química. A queima do açúcar para produzir um caramelo também é uma composição química. A queima do carvão é uma composição química. O ferrugem na palha de aço é uma composição química. Produzir vinho a partir da uva é uma produção, um fenômeno químico. Então, a gente pode ver o fenômeno se modificar em várias alternativas, seja no fogo, seja no caramelo, seja na queima do carvão, seja no ferrugem de uma palha, ou seja na produção de
enfim, ocorreu um fenômeno químico. E agora, a densidade, ou seja, o líquido vermelho é o mais denso, o mais pesado. Por isso, ele ficou no fundo do copo. Observamos aí, com a mistura, se vocês quiserem fazer esse experimento, vocês irão fazer um videozinho curto e mandar para a tia Adriana, ok? A água e o óleo têm praticamente o mesmo volume, mas não se mistura. A água é mais leve e menos densa. E para se calcular a densidade, dividimos o valor da massa de um corpo pelo seu volume. Isso aqui a gente vai ver mais na frente, ok? Então, observamos aqui, ó. Eu tenho um copo com água, coloquei qualquer mistura, no caso, bora dizer um pó de coloral, o óleo e a água, né? Aí vai ficar essa divisão. Como a água e o óleo têm praticamente o mesmo volume, ó, ficou intercalado, mas não se misturam. Já a água e a leve é menos densa, porque a água se torna mais leve do que o óleo, então ela ficou submersa, né? Ela ficou acima, né? Submersa não, ele ficou acima e a coloração ficou embaixo. Aí, ó, classificação do petróleo. Os óleos também são chamados de leves ou pesados, como foi dito no slide anterior. O óleo leve, menos denso que a água. O óleo pesado, mais denso que a água. Ou seja, leve ou pesado. Deixa eu voltar aqui esse slide aqui. Aqui a gente já pode observar que ficou o óleo e a água. O óleo ficou em cima, que ele se tornou, né, mais denso que a água. Mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu só mudar minha câmera aqui. Tentar baixar um pouquinho, tá? Dessas propagandas. Bora lá. A densidade tem relação com a flutuação dos corpos. Ou seja, eu tenho um copo com cubos de gelo. Ó, eu tenho um óleo com a água. E bora ver quem afunda, quem não afunda e por quê. Bora lá. A densidade tem relação com a flutuação dos corpos. O gelo flutua na água porque sua densidade é menor que a da água. Portanto, o gelo é menos denso que a água. O gelo afunda no álcool. Isso aqui é um álcool. O gelo afunda no álcool porque sua densidade é maior que a do álcool. Dessa forma, o gelo é mais denso que a água, do que o álcool, desculpa. O óleo é menos denso que a água, portanto, fica na parte superior aqui, ó. O óleo é menos denso que a água, por isso que fica na parte superior. E o óleo é mais denso que o álcool, portanto, afunda. Se eu colocar o óleo e o álcool, ele afunda, porque ele é mais denso. O chumbo afunda na água porque é mais denso, ou seja, mais pesado. E aqui, quando eu digo aqui, o óleo é menos denso que a água, portanto, fica na parte superior porque o óleo é mais leve entre o óleo e a água. O gelo afunda no álcool porque sua densidade é mais que a do álcool. Dessa forma, o gelo é mais denso, ou seja, o gelo é mais pesado que a água. O computador dá umas travadinhas, meus amigos, vocês imaginam como. Vamos lá. Combustão. Combustão é o processo de queima em uma reação química entre uma substância, o combustível, e um gás, o carburante. Ou seja, se eu misturar o combustível e o carburante, vai virar chamas. O domínio do fogo.
Combustão é uma reação química rápida entre substância, uma delas é o oxigênio, e geralmente acompanhada pela geração de calor e luz em forma de chama. Os elementos necessários para que haja uma combustão são o calor, o fogo, o comburente, que é o oxigênio, e o combustível, por exemplo, a gasolina. Os combustíveis podem ser classificados quanto ao seu estado físico, sólido, líquido e gasoso. Como já tinha dito, agora um exemplo. Sólidos, onde a gente encontra as partes sólidas da combustão. Na madeira, no carvão, na parafina, na pólvora, papel, palha e etc. Eles são usados para iluminar, aquecer, derreter e fundir metais. Já os líquidos, petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, álcool e etc. Eles são usados para iluminar, aquecer as caldeiras industriais e movimentar veículos. Gasoso, hidrogênio, gás de cozinha, eles são usados nas residências, em restaurantes, indústrias e hospitais. E vamos lá para mais uma atividade de classe para ser entregue até às 17 horas. Vocês vão indicar se é líquido, gasoso ou sólido. A hidrosfera, a água que recobre a superfície terrestre. A litosfera, a crosta terrestre formada por rochas e o solo. A atmosfera, chamada de ar, que envolve a Terra. Essa atividade aí, eu fiz tipo uma revisão. Vocês vêm dando esse assunto aí desde o 4º ano. Então, não é justificado vocês errarem, tá bom? Indique se ocorrer vaporização, solidificação, fusão. Os exemplos. E nessa cena baixa se dá por meio de uma ebulição ou evaporação. Explique. Isso é assunto dado, tem no próprio livro de vocês. E transformação da matéria. Vocês vão ler esse pequeno texto e responder também. Tudo para ser escrito no caderno. E vocês podem encontrar esse assunto a partir da página 12, tá? Aí vem falando sobre a matéria, a transformação da matéria e combustão. Beijinho, até a correção, tá bom? E a Adriana ama todos vocês.